No Papo de Mestre de hoje, vamos conhecer um pescador nada de 90 anos de idade, que pesca no mínimo a 80. No quadro de hoje, vamos conhecer a história do pescador Pedro. Sim, o Pedro, que é companheiro de Pampo, o matador de tainha. É uma história longa, uma história de peso. Então, chamo para vocês hoje o pescador Pedro. Ei, Pedro! Vim de cá! Vem contar sua história pro povo saber como é que é. A praia sempre foi a mesma. Aqui em casa não tinha azulejo, não tinha nada, era barro. A gente, quando era criança, levava a vida de criança mesmo, brincava, corria, não tinha luxo. A roupa da gente, se levar em consideração, naquela época que eu comecei aqui na escola de São Francisco, minha mãe comprava um saco de farinha de trigo, branquinha, alvejava para fazer a blusa, porque não tinha condição de comprar roupa boa na loja. E isso não era só eu, não, muita gente. Só sempre, não era só nós, quase tudo aqui do bairro tinha peixe salgado no varal. Abria o peixe, escalava, amarrava uma cordinha, põe no varal para o sol esquentar e secar o peixe no sol quente. Agora, aqui na ponta do arpoador, ali tinha um aniquim ali. Quando a gente ia pescar, deixava primeiro dia clarear para passar a rentinha a pedra para ensinar na enseada, porque o aniquim sempre ficava ali naquela imediação ali da praia do arpoador ali. Nunca atacou ninguém de nós aqui, por causa que a gente passava a rentinha a pedra e já acudia claro. Porque à noite era perigoso ali. E aí outra coisa, tinha também aquela raia grande, a jamanta, tinha muita na enseada. Mas a jamanta não fazia mal para a gente. O boto também não faz mal. Antigamente a gente ia muito para a enseada. Lá tinha camarão, peixe, toda coisa. Mas agora a gente pesca mais para cá, para o lado do pier da Petrobras. Aí. O peixe era difícil, principalmente a pessoa vinha da pescaria e ainda ia vender na São Sebastião, na Ilhabela. Muitas das vezes não conseguia vender o peixe todo e ali o peixe já estava queimado do sal, era obrigado a jogar no canal fora. Isso que era uma pena. Não tinha como, era difícil, as coisas eram difíceis. Inclusive naquela época, vinha o barco de Santos para cá, pegava 5 troias e levava lá para diante para vender o peixe para ele levar para Santos. Hoje em dia, cada um barco tem uma torneira, tem uma coisa, e aí já ficou mais independente. Né? Ele tem a paciência, né? Ele diz, isso aqui é desse jeito, isso aqui é daquele jeito, então... Na pescaria de linhada, a mesma coisa, que a gente ia junto, né? Pescaria de linhada. Ultimamente agora pouca gente pesca assim, esse tipo de linhada, mas antigamente pescava aqui bastante. Né? Eu tive um motor 3.3, nessa época não estava coberto ainda. Eu ia com meu cunhado. Então eu tive um motor 3.3, nós íamos na enseada, pescava camarão, pescava outros peixes, e aqui fora na craca aqui perto do canal, pegava tainha, Paraty, mas aconteceu que no primeiro ano fazia tudo isso numa boa. No ano seguinte, o motor começou a me dar problema, eu arrumava uma peça, quebrava a outra, e aí eu desisti. Nessa época também eu fraturei aqui o fêmur, e aí fiquei 8 meses sem poder pescar, sem poder fazer nada, aí vendi o motor aí, barato. E daí em diante, comecei a pescar remo com ele e sempre estava a remo. Nós até podíamos ter um motor aí, mas não temos porque ele não tem prática de pesca de motor, eu também não tenho. E aí a gente não tem.
Ficava no varal, não tinha pracinha aí. Essa pracinha aí é nova. A praça aí é nova, em vista de coisa. Tinha o varal de rede, 2 estacas aqui, 2 estacas aqui, com uma vara igual essa que eu tenho aí, desse bambu, e aí colhia a rede lá, que era para remendar a rede, e ficava mais fácil de remendar a rede. Porque a rede vai no mar, ela estraga. O siri estraga, o cação estraga, a tartaruga estraga, a gente não tem essa tartaruga, mas ela estraga a rede, a raia, todos esses peixes aí estragam a rede. A rede não era esse cenário de hoje, era um fio chamado fonte limpa. Era barbante. Não, esse o tucum ele era um tipo de uma coisa que passava na rede para ele mudar assim, conservar a rede igual a aroeira. A aroeira o pessoal tirava a casca da aroeira, cozinhava num tacho e dava banho na rede que era para conservar o fio. Para ensinar a rede, porque uma rede aí você pega aí numa boia, num pedaço de madeira que tem no mar e faz um rasgo grande. A princípio você olha assim e fala assim, ah, isso aí não tem mais conserto. Mas aí a gente faz uma janela, vai cortando aqui, vai lá, tira aquela parte que está estragada e entra com um pedaço novo, fica igualzinho. Porque o meu pai, se você pegasse uma meada dessa, uma panagem de rede, e fizesse assim com a faca, assim, para lá, para cá, ele deixava ela direitinha como ela era antes. Tudo no mesmo jeito, arremeladinho. Ele era técnico, meu pai era técnico em pescaria. Ele era muito técnico. O pai do Roberto, o Mário da Ressurreição, ele fazia um chumbeiro de barro assim, fazia aqui o chumbeiro, fazia 2 furos e amarrava na frente da rede para fazer peso. Agora a cortiça, tirava aí na mata aí corticeiro mesmo, tinha por aqui corticeiro, o cara fazia a cortiça, não ficava legal, mas servia, né? Corrida de canoa, eu participei de alguma lá naquele hotel Porto Grande ali. Participei de alguma ali e ultimamente, e aí eu, o Roberto, fomos convidados, assim, especial, a Jandira e o Chimango, o Fortunato, né? Nós fomos. Então, teve as corridas e no final da corrida nós saímos na canoa, fizemos uma demonstração ali perante ali a igreja e foi isso aí. Atualmente, a maioria da nossa turma aqui já foi embora, então essas pessoas já não, que seriam convidadas já não estão mais aí. E os novos que vieram já não é aquela coisa toda que era antes, né? A gente seria aí o seu Pupau, seria o seu Constantino, o filho dele, que chamava Neco do Constantino, Isaías, e outras pessoas que eram pescadores aqui no bairro São Francisco. Pescador antigo aqui, né? O pai dele, o compadre Mário, que o pai dele sempre pescou. A atividade dele foi sempre de pesca. E também fazia o artesanato, que era a panela de barro. Ele pegava a taboa, fazia esteira de taboa. Infelizmente, daqui da minha casa, o único que pescava foi o meu primeiro filho, chamado Idário. Ele pescava aqui com a gente aqui, e depois ele, quando teve a T15, que fez o caso da Petrobras, ele começou a ir na T15, daí ele foi para o Rio de Janeiro, para Campos, de lá ele foi para a Bahia, foi para Canoas, no Rio Grande do Sul, foi para a Ilha de Marajó, no Pará, então onde que a companhia ele ia também. E aí ele arrumou família por lá e ficou por lá mesmo, arrumou a família por lá, Bahia, Petrolina, ultimamente está em Petrolina. E aí
O que aconteceu que quando era Natal, ele vinha para cá, passar o Natal aqui e ia pescar com a gente também, mas infelizmente, agora, esse ano mesmo aí, eu tive uma notícia triste, ele faleceu lá. Que da minha família, das minhas filhas, do meu filho, eu tenho um Hilário que é falecido e uma moça que chamava-se Ivanira, também faleceu. São 2. Eram 7 e ficaram 5. É que eles sempre tiveram outra atividade, né? Outra atividade. Tenho um neto que está lá em Minas estudando para médico. Então é isso aí, as pessoas procuram outra atividade, né? Olha, os pessoal mais novo sempre iam com a gente e iam aprendendo. Eu com o Roberto. Não era todo mundo, mas sempre alguém aprendeu com a gente. Foi 35 anos. Eu tinha pouca coisa. Na prefeitura daqui, quando eu entrei, que era ali na Câmara, tinha pouca coisa. No escritório tinha 6 pessoas, no escritório, se fosse contar tudo seriam mais 12, e o restante na rua, pessoal que da capina, do encanador, essas coisas. Né? Eu entrei na parte do almoxarifado, mas na verdade, quando fizeram a prefeitura, não tinha almoxarifado. Isso aí só veio acontecer quando fizeram aquela prefeitura nova lá. Aí lá teve almoxarifado. Então eu trabalhei uns 15 anos, mais ou menos, dentro da prefeitura lá. E fiquei lá no pátio até aposentar. Eu tenho orgulho de ser cresçaro. Eu sempre tinha, às vezes, fui até Santos, São Paulo, aí por aí abaixo, mas o melhor lugar para mim é aqui o litoral. Aqui para mim é tudo, tudo. Para mim é tudo. E eu só estou bem quando estou aqui dentro do bairro de São Francisco. Eu acho que é uma coisa importante na vida de todos nós, né? É uma coisa importante conservar a cultura.